queridos, tudo bem? A gente está conversando sobre islamismo. Eu tinha dito a vocês de que a base dogmática, a base essencial de fé do islamismo é o Corão, ou Al-Corão. Na verdade, Al é artigo em árabe, entendeu? Então, por isso que a gente fala o Corão. Não é errado dizer o Al-Corão, mas seria meio ciclótico. O Corão é um livro sagrado, ele é escrito em versos, por isso que quer dizer a recitação. Por isso que quando você vê alguém falando do Corão, é sempre como se estivesse cantando, né, aquela cantilena do texto, porque é um todo texto em versos. A base mesmo das informações fundamentais está na Sharia. Na verdade, o Corão é dividido em duas partes. A Sunna, que nem todos os muçulmanos aceitam, e a Sharia, que são os princípios essenciais da fé islâmica. Esses são os princípios. Vamos ver diretamente de lá do Oriente Médio. O islamismo, a fé islâmica, criada por Maomé no século VI d.C., se baseia na Sharia ou Sharia, que são os 5 princípios fundamentais da fé islâmica. A Shahada ou Saada, que é a profissão de fé, não há outro Deus a não ser Alá e Maomé, o seu profeta. Todo muçulmano tem que acreditar e professar, dizer esse princípio da Saada. O Salat ou Salat, que são as 5 orações diárias. O Zakat, que é o único tributo obrigatório pago por todo muçulmano. 2,5% de toda a sua renda é usada para libertar presos em guerra e para ajudar os desvalidos também. A Hajj, que é a peregrinação a Meca, que deve ser feita por todo muçulmano pelo menos uma vez na sua vida. E o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é o mês sagrado da fé islâmica. É o mês em que se comemora a revelação do Corão, do livro sagrado, dos princípios do islamismo, ao profeta Maomé. Durante esse mês, o muçulmano ele não pode comer, beber, ter relações sexuais, fumar entre o nascer e o pôr do sol. Esses são os princípios da Sharia ou Sharia, os princípios fundamentais da fé islâmica. Então, vamos revisar quais são os princípios básicos do islamismo, da Sharia. Primeiro de todos é a Saada, o Shahada, que é a profissão de fé. Não há outro Deus a não ser Alá, e Maomé é o seu profeta. Ele nunca pode, ele tem que acreditar, mas tem que dizer. Daí vem a palavra professar, professor. Ele tem que dizer que acredita nisso. O outro é os Salats, que são as 5 orações diárias, antes do nascer do sol, depois do nascer do sol, ao meio-dia, ao meio da tarde e ao pôr do sol. Todo muçulmano acorda antes do nascer do sol. Nem todos, né? Quer dizer, alguns acordam, mas não estão muito felizes, como esse jovenzinho aí. Mas vocês sabem que é uma oração comunitária e masculina. As mulheres não são obrigadas a todos os horários. O Zakat, que é o único tributo obrigatório, todo muçulmano tem que pagar, em torno de 2,5% da sua renda, serve para libertar presos em guerra, serve para ajudar os desvalidos, a manter a mesquita da Medina também. Nós temos o mês do Ramadã, que é o mês sagrado, onde se comemora a revelação do Corão a Maomé. Durante esse mês, é um mês lunar, mas durante esse mês o muçulmano ele não pode comer, não pode beber, não pode fumar e não pode ter relações sexuais do nascer até o pôr do sol. Eu acho que o cara não ter relações sexuais, não fazer ousadia, o cara segura a onda dele, o cara não beber, eu acho que até o cara aguenta, o cara não fumar, eu até entendo. O cara não comer do nascer até o pôr do sol, cara, eu acho difícil, viu? A gente acorda de manhã, você não comer 10 horas já tá louco, meio-dia tá zoró. O muçulmano, eu acho que ele batia um rango monstro, assim, sei lá, uma feijoada, um mocotó, uma coisa assim, antes do nascer do sol, para poder aguentar o dia inteiro. Durante esse mês do Ramadã, é o mês preferido deles para fazer a Hajj, que é a peregrinação a Meca. Como eu disse a vocês, eles têm hábitos muito curiosos, diferentes, mas isso não implica que são errados, ou melhores ou piores que o nosso. Os hábitos de vestimenta, como as burcas, por exemplo, são elementos da cultura deles. Eu gosto muito de uma charge, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, enquanto vocês vão vendo essas imagens. Aí, gosto muito dela. Você vê uma ocidental, uma mulher ocidental, dizendo tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura cruel, machista e dominadora.
Aí a muçulmana diz, tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura cruel, machista e dominadora. Aí eu pergunto a você aí, na sua reflexão doméstica, qual das duas está certa, a ocidental ou a muçulmana? Nenhuma das duas, concordam? Porque todas as duas estão interpretando a cultura da outra a partir do seu ponto de vista. Isso chama-se etnocentrismo, não é saudável no mundo da diversidade. E a Hajj, que eu falei para vocês, que é a peregrinação a Meca, todo muçulmano tem que ir, em condições físicas e econômicas, ele tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Se ele não for, ele pode mandar alguém. Geralmente alguém numa comunidade muito pobre é preparado para conhecer, para visitar Meca a partir daquela comunidade. Então ele passa a ser um líder religioso representando todos. E o mais polêmico, né, que é a jihad, ou a Guerra Santa, que é a ideia de que se eu luto em nome de Maomé, eu serei recebido no reino dos céus. Os fundamentalistas interpretam a Guerra Santa através de uma visão bem, como é que eu diria, ortodoxa. E daí nascem movimentos como a Al-Qaeda, o Jihad Islâmico, o ISIS, né, que é o Estado Islâmico, eu já falei, né? Movimentos como o Hezbollah e etc., que são movimentos que usam da violência em nome da fé. É o terrorismo, né? A violência sem rosto, fanatizada, que tem atingido o mundo tão fortemente ultimamente, tá? Foi essa, pessoal, o jihad, a ideia de que estavam fazendo uma grande coisa em nome de Alá, que fez com que o islamismo se expandisse rapidamente pelo Oriente Médio, tomando uma boa parte do que a gente chama de Oriente Médio hoje. Depois se expandiu também rapidamente, tomou o norte da África. Não é à toa que uma boa parte dos países do norte da África hoje são países muçulmanos, avançando, acredite, até a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Só foram detidos, pessoal, numa batalha famosa chamada Batalha de Poitiers e o Mediterrâneo, tomaram o Mediterrâneo todo também, e foram detidos apenas na famosa batalha, a Batalha de Poitiers, pelo mordomo do paço do Império Carolíngio, Carlos Martel, que foi o responsável por deter o avanço das tropas muçulmanas na fronteira entre o que é hoje a Espanha e a França, uma cidade belíssima, uma cidade universitária, a cidade de Poitiers, foi aonde foram detidos. Aí uma imagenzinha de Poitiers aí, tá vendo? Uma cidade bonita, medieval, e o Carlos Martel virou santo da Igreja Católica. São Carlos, o homem que deteve o avanço. É curioso, eu sei que a história não tem sido, mas se a gente pensar bem, se não fosse esse controle dos muçulmanos, provavelmente o mundo seria islâmico hoje. E o cristianismo poderia estar reduzido a uma seita em determinadas regiões só da Europa. Lembrar que a expansão árabe trouxe cultura para o Ocidente, trouxe muitas influências na literatura, na música, na álgebra, foi fundamental nas navegações também, mas o mais importante é a gente lembrar que a expansão muçulmana fechou o Mediterrâneo e acelerou as práticas feudais na Europa Ocidental. Então, assim, o Mediterrâneo passou a ser, como se dizia, a bacia de Maomé, que nenhuma tábua boiava no Mediterrâneo se não fosse vontade de Alá. No mundo de hoje, nós temos os dois principais grupos islâmicos, são os xiitas e os sunitas. Os xiitas são mais ortodoxos, levam a Sharia mais ao pé da letra, os sunitas são mais moderados, mas os xiitas também acham que o líder político tem que também ser líder religioso, enquanto que os sunitas acham que o líder político pode ser um civil. A maior nação xiita do mundo é o Irã, nós sabemos, e o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, onde existem mais de 200 milhões de muçulmanos, seguidores da fé islâmica. E esse quadro é muito bacana, pessoal. Ele mostra as variações da fé islâmica em suas várias vertentes, né? E suas várias denominações. Tá bom? Um grande abraço para vocês, paz, luz, e vamos em frente.